Senhor! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de joelhos. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa bênção para outras pessoas. Eu quero começar agradecendo a sua presença e olha, de falar para você. Eu tinha uma vida perdida, não tinha mais chance para mim. O que havia na minha frente era enfermidade, miséria, morte e inferno. Mas o Senhor me resgatou, não porque eu quisesse, mas porque Ele é bom e misericordioso. Então o Senhor me resgatou, me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho aprendido a obedecer. Eu era uma pessoa extremamente rebelde, extremamente dona de si, sabe? Achava que eu tinha autoridade para fazer e desfazer. E não é verdade. Sejam bem-vindos a mais um podcast de joelhos. Hoje estou aqui com a pastora Régia. Muito obrigada por essa oportunidade. Satisfação estar aqui fazendo essa pequena entrevista, contando a sua história, e te agradeço de coração. E eu gostaria que a senhora se apresentasse para esse povo que está em casa hoje, no trabalho, né, lhe assistindo. Amém, graça e paz, queridos. Eu sou a pastora Régia, eu sou pastora aqui na Igreja Batista Nova Canaã. De forma bem específica, eu fico com a juventude, né, na Nação Jovem Internacional. Eu sou 12 do bispo Ed, bispa Drica, mas na verdade eu sou pastora desta geração. Eu não sou pastora só de uma célula, só de uma macro, só de um grupo de jovens. O Senhor me chamou para ser pastora desta geração. Então, onde eu for, eu sou pastora. Eu faço questão de falar isso porque tem gente que fala assim, eu sou pastora da igreja tal e só é pastora ali. De lá, né? Eu não sou pastora só de Canaã, sou pastora nesta geração. Porque se o Senhor me levar para o Japão, eu sou pastora. Se o Senhor me levar para o Acre, eu sou pastora. Isso. Se o Senhor me levar para o Afeganistão, eu sou pastora. Eu sou pastora. E obrigada ao Senhor por isso. Vocês já estão sentindo, né, a energia desta mulher de Deus. E eu fico muito feliz que você aí em casa está sentindo. Falou, uau, já iniciamos assim, sim, uma grande pastora. Amém. E eu tenho assim esse privilégio de estar aqui mostrando um pouquinho, né? Que a gente não consegue resumir tudo um pouquinho da história. Mas eu gostaria que a senhora agora voltasse, vamos voltar, né, como eu sempre faço aqui, sem pastor agora. Agora é a Régia, lá do início, onde nasceu, como parou aqui em Brasília. Essa história é boa, Eu sou maranhense, sou de Barra do Corda. Barra do Corda. É pequenininha. É pequenininha, mas tem duas coisas interessantes lá. Sim. Porque lá é cercado por nações indígenas. Então nós crescemos ali perto dos Guajajara e dos Canela. São nações indígenas. E eu achava isso maravilhoso. Eu tinha certeza que um dia eu moraria numa reserva indígena. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui convidada para morar em Barra do Garça com o Chavante. Em Barra do Garça? Em Barra do Garça. Então eu vou parar, porque a minha família meu avô é de lá. Minha mãe, neste exato momento, está lá. Minha infância inteira em Barra do Garça, o Chavante. Pois é, o Chavante. É outra história. E aí, depois eu quero falar para vocês o poder da palavra. Porque Sim. eu falava, um dia eu quero morar numa reserva indígena. Eu quero morar numa reserva indígena. E aí eu recebi esse convite. Eu só tinha terminado o ensino médio para morar em Barra do Garça com o Chavante. Exatamente na reserva do Chavante. Aí eu olhei e pensei, eu falei, em que eu posso contribuir para a nação Chavante? Eu só tenho um ensino médio. Aí eu falei, não, primeiro eu vou me formar em História e Antropologia. Aí me formei só em História, me apaixonei por História, resolvi dar aula, não fui morar numa reserva indígena. Mas eu tenho contato com eles. Eu tenho contato até com a reserva hoje. indígena. Tenho contato com alguma reserva indígena. Sim. Não especificamente o Chavante de Barra do Garça, Chavante, né? mas outros. E tem uma coisa no meu coração, tem algo com reserva indígena, com aldeia. Nossa, sabe essas coisas que Deus coloca no seu coração? Sim. Que a gente não sabe nem porquê, nem quando será, mas enfim, está na dispensação de Deus. Então, mas aí depois de Barra do Corda, nós fomos morar em Imperatriz. Em 1978, meu pai teve um derrame cerebral. E lá nós perdemos tudo por causa... Com hospitais, né? Sim. Com hospitais nós perdemos tudo. E minha mãe tinha uma prima que morava em Brasília, em Sobradinho.
Aí minha mãe fez contato com essa prima dela e nós viemos morar em Sobradinho. Sim, aí Inclusive, foi com quando meu de pai. lá veio para Brasília, após o falecimento do seu pai. Não, ele só estava doente. Ah, ele só ainda estava não tinha doente. falecido. Sim. E quando nós chegamos em Brasília, em Sobradinho especificamente, minha mãe conseguiu alugar um quarto. 6 pessoas. Nossa. 6 filhos, pai Sim, e mãe, 8 pessoas. Um cômodo. Um cômodo, só um cômodo, e era bem baixinho, né? Porque era ainda um barraco feito de madeiras. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história de Brasília de há 50 anos atrás, 40 anos, né? Então nós viemos morar, provavelmente desse tamanho, porque só cabia um colchão de casal e um fogão pequeno. Nossa. As dificuldades foram aumentando e minha mãe, 5 filhas, minha mãe distribuiu cada filha para uma família. Então cada uma de nós, minha irmã de 7 anos foi morar com uma família. Nossa. E nós fomos morar, né? Eu, a filha mais velha, nós fomos morar com umas famílias, cada uma, graças a Deus, não houve, nunca fomos molestadas, nem nada disso, né? Deus guardou. Deus guardou mesmo. Só que uma dessas minhas irmãs faleceu em um acidente com toda a família que ela foi morar. Nossa. Eles moravam em Sobradinho com a gente, que todo mundo morava ali perto da nossa casa. Mas essa família foi morar no Novo Gama. O Novo Gama estava nascendo, 1984, 1985, o Novo Gama estava nascendo. E essa minha irmã faleceu em um acidente de carro com todos eles. E eles permitiram que morássemos nessa casa no Novo Gama até sair toda a questão da casa, a herança, né? A herança, inventário e tudo. Então permitiram que morássemos lá. Sim. Então moramos lá. Aí saiu do Sobradinho e foi pro Novo Gama. Morar no Novo Gama, né? E aí do Novo Gama, aí eu comecei a fazer faculdade, eu sempre trabalhei. Sim, desde novinha. Desde novinha eu sempre trabalhei. Com 12 anos de idade a gente já trabalhava e trabalhava muito, sabe? A minha geração, porque hoje eu tenho 60 anos, a minha geração começou a trabalhar muito cedo. Muito né? cedo. Diferente de hoje, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, você já trabalhava, e trabalhava mesmo. Tinha responsabilidades em casa e fora de casa. Então a gente já trabalhava. Então eu fui babá, dei aula, cozinhei, lavei, fiz um monte de coisa com a família. Para ajudar a família. né? E aí eu passei, também sou da época, sou antes dessa Constituição, onde o emprego público não era por concurso. Sim. Não era por concurso público. E um amigo do meu irmão, ainda lá em Sobradinho, falou para ele, falou assim, tem um local ali precisando de emprego, a sua irmã Régia não quer ir trabalhar, não? Eu já estava com 17 anos, eu fui trabalhar. E eu trabalhei na Fundação de Serviço Social, que hoje já mudou o nome, 36 anos. Nossa. Trabalhei com a mãe frator 36 anos. Entrou com 17 anos. Com 17 anos como estagiária, mas depois fui efetivada. Não pode falar que é menor infrator, né? Porque assim, jovem em situação de risco, menor infrator, delinquente juvenil. Bom, fui trabalhar com eles. Trabalhei 36 anos no sistema com esses adolescentes. Sim. Então, assim, foi meu primeiro e meu único emprego. Mas eu me formei em História. Então, também eu dava aula de contratos temporários, né? Mas minha profissão mesmo sempre foi trabalhar sempre foi assistente social, auxiliar de assistente social. Então, trabalhei a vida toda com isso. E aí eu trabalhei, né, morava no Novo Gama, trabalhei na Colmeia, que ainda era Funabem, né, porque quem mora no Gama conhece a Colmeia hoje, que é da Polícia Civil hoje, só com mulheres, né, o Presídio Feminino de Brasília. De Brasília, Presídio Feminino de Brasília. Antes era menor infrator. Sim. Antes era menor infrator. Então antes a gente trabalhava lá, mas ainda era Código de Menores, não era Estatuto da Criança. Sim. Só pra você ver o tempo, ó. Tem uma história, né? Era Código de Menores, era Delegacia do Menor, era DM, era um nome muito temido quando falava DM, né? Então era DM, e era outra estrutura, outra forma de trabalhar com eles, né? Enfim, aí o fato é que hoje eu já estou aposentada, me aposentei em 2017. Em 2017 a senhora se aposentou. Me aposentei em 2017. O seu primeiro emprego, né, em 17 anos, foi até a sua aposentadoria. Sim. Nesse daí. E a sua família lá no Novo Gama continuou? Continuou, né? Aí
sim, aí fomos todo mundo pro Novo O Gama. Novo Gama. Aí eu fui transferida, porque a gente morava em Sobradinho, eu trabalhava no SEBEM lá, que é o COSE de hoje. Sim. Trabalhava lá, aí fui transferido para a Colmeia aqui. Ainda não era Colmeia. Sim, Estava ainda na transição. Na transição, mas eu fui na né? Lei Colmeia, Código de Menores, Estatuto da Criança, né? 1988, 87. Na verdade, eu cheguei aqui em 1985 para trabalhar. Ah, sim, sim. Então, e a minha família no Novo Gama, foi morar no Novo Gama. Mas uma coisa boa é porque a família estava unida agora. Neste momento a família se uniu. Tava Foi todo todos mundo em os casa. filhos. Todo mundo Os em irmãos, casa. mãe, pai, Meu todo pai mundo doente junto. em casa, com, né? Nessa casa que nessa cederam casa para do Gama. vocês. Então, E os irmãos todos trabalhavam? não, eu que sempre trabalhei. Que era mais velha. Eu que sempre A senhora trabalhei. era mais velha, Sim, né? sim. E aí a sua mãe trabalhava ou estava só agora cuidando do seu pai? Minha mãe estava trabalhando. Ela trabalhava nessas empresas de limpeza da Confederal, Sim. Citran, então minha mãe trabalhava. E além de trabalhar nesse horário, ela ainda fazia faxina. Sim. Então, muitas vezes a minha mãe ficava a semana todinha no plano piloto. Que ela chegou a trabalhar na sede do Banco do Brasil, na sede da Caixa Econômica, Sim. né? Pela Confederal. Confederal, eu acho que na época era a maior empresa de terceirização de limpeza. De limpeza, né? Né? Em Brasília. Em Brasília. Então, minha mãe trabalhava lá e glória a Deus por isso. Glória E na a Deus por isso. infância, assim, como era a história de igreja, Jesus, Deus? Não O que tinha. a senhora ouvia? Não tinha. A gente ia, para não dizer, tradição da família, missa do galo. Missa do galo, não era nem a missa de ano novo. De nem nada disso. domingo? Não, era a missa do galo, né? Mas minha mãe falava muito, falava de Jesus. Sim. Né? Sua mãe falava de Jesus, a fé, A fé dela. mas não frequentava a igreja. Não. Depois que nós viemos para Brasília, aí nós começamos a frequentar a Sim. igreja aos domingos pela manhã. Sim, no domingo pela Ao domingo manhã. pela manhã, minha mãe levava a gente, né? Mas a senhora não foi, não cresceu num lar cristão, nem um lar com Jesus, nem um lar E se certinho falasse com a de coisa igreja. de crente pra mim, Jamais. joga pedra. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Nunca tinha entrado. Não, achava abominável isso. Logo, eu entrei na faculdade muito cedo, por graça do Senhor Jesus. Sim, Eu sempre vamos lá. fui muito... Vamos passar para adolescência, né? Então, Olha, a senhora passou a adolescência em em Sobradinho, sim. começou a trabalhar com 17 anos, aí estava fazendo Sim. a faculdade? Não, aí comecei a trabalhar com 17 anos e logo eu passei no CEUB. Sim, na faculdade. Na faculdade do CEUB de História. De história, como já tinha Aí falado. a história, o discurso é assim: você precisa ser o protagonista da sua vida, você precisa ser o sujeito da sua vida, você precisa ser empoderada, porque se você não manda em você, alguém vai mandar em você. Com isso, eu fui trilhando pelo comunismo. Sim. Logo eu fui cooptada pelo PT, fui militante do PT, filiada, sabe? Nossa. Tu precisa ver, fui para Cuba, conhecia muitas coisas, fui diretora sindical há muito tempo. Na época da faculdade. Fui diretora da faculdade, né? Tanto do centro acadêmico como do DCA, né? Sim. Que é o diretório acadêmico, que tem o centro acadêmico, o diretório acadêmico. Tudo que tinha eleição, estava eu lá, militando, e um monte de coisa. Ninguém nunca me falou de Jesus. Sim. Nunca. E aí eu tinha uma aversão com essa coisa de ser crente. Ser crente. Mas como assim a senhora conhecia Não o crente? conhecia. Mas Porque tinha um o mundo- amigo? Não, porque o mundo aí fora, quando fala de crente, não é porque conhece. Ah, Porque quem conhece, tá dentro. Quando fala mal, é porque não não conhece. conhece. Mas as pessoas à sua volta tinham alguém? Não, Cristão? Ninguém. Ninguém. Amigo, parente, ninguém cristão. Ninguém. Quando eu fui morar no Novo Gama, aí eu conheci o que hoje é meu bispo, né? Que é o bispo Ed. Sim. O bispo Ed, a mãe dele frequentava a igreja. Foi a primeira pessoa que você teve Mas contato. olha o que Deus fez. Eu tenho uma irmã que hoje ela foi a primeira crente da minha irmã, andava com punhais, Nossa. sabe? Andava com corrente, de dormir, de guerreira, coisa louca. E a minha irmã, essa minha irmã Rosinha, teve um namorado muito comprometedor lá no Novo Gama. Sim. Inclusive, depois ele foi preso, depois ele faleceu. Ele faleceu na Papuda. Sim. E nesse tempo que ele foi preso, minha irmã se converteu. Nossa, após ele ser preso. Minha irmã se converteu. Você veja assim que é impressionante, porque Deus usa a tempestade, o caos, para fazer a vontade dele, sabe? Verdade. Deus usa tudo isso.
Não importa o que você estiver passando, Deus vai usar tudo isso aí para a glória do nome dele. E quem sabe até para salvar aqueles que ainda não foram salvos na sua casa. Porque foi o que Deus fez comigo. Olha aí. Então minha irmã se converteu e Foi se converteu. a porta veio através dela. Através dela. E através dessa vida caótica dela, né? Sim. E aí, com o tempo, aí eu fui conhecendo o pastor dela, conhecendo. Sim. Não frequentando, sabe? Conhecendo o pastor dela, conhecendo a igreja dela. Tinha um grande amigo meu lá no Novo Gama, que os pais dele frequentavam a mesma igreja da minha irmã, que é a igreja batista, a primeira igreja batista do Novo Gama. Do Novo Gama. Sabe assim, era uma igreja bem tradicional e bem conhecida lá. Sim. E aí, eu frequentando isso. Mas eu não. Eu, na minha, né, estudando no CEUB, trabalhando lá, combatendo o crime, né? Como nesse meu trabalho, né? O crime, o uso de drogas, mas religião, infantil. nada. Ninguém me falasse disso, porque eu nem passava pela porta de igreja evangélica. Nem passava. Aí esse que é meu bispo hoje, o bispo Ed, aqui em Canaã, né? Ele começou a frequentar Canaã, foi para o encontro antes do ano 2000. Ele foi para o encontro e um dia ele me chamou para o culto. E eu fui ao culto. E era o apóstolo Paulo. Essa oportunidade. Eu estava numa vulnerabilidade tal, porque normalmente eu não teria ido. Sim. Mas veja o impressionante, veja o que Deus fez. O apóstolo Paulo terminou esse culto, o apóstolo Paulo ministrando lá, né? Ele era pastor Paulo na época, e ele fez um apelo. Quando ele fez o apelo, Fernanda, eu ouvi uma voz, como eu estou ouvindo as nossas vozes aqui. Agora. Eu ouvi uma voz que diz assim: esse dia é seu. Vai porque hoje é seu dia. Criei esse dia por causa de você. Nossa. E eu comecei a ouvir essa voz e eu comecei a ficar apavorada. E eu estava com meus filhos, Ravi e Juan, comigo nesse momento. Sim. Eu abracei meu filho Ravi assim, ele só tinha 12 anos, eu abracei ele aqui, porque me veio uma convicção de que se eu não fosse pelos meus pés, eu seria arrastada. Nossa. Sabe quando vem essa coisa assim? Sim. E eu comecei a ouvir essa voz: vai porque hoje é seu dia. Criei esse dia por causa de você. Esse dia é seu. E eu ouvindo essa voz tão audível, aí eu agarrei meu filho aqui e eu não me lembro de mais nada. Eu só me lembro lá no altar, chorando, que lindo. E uma moça da igreja pegando meu nome. E nunca mais eu saí de Canaã. Porque, sabe, aquelas convicções tolas do mundo de que a igreja evangélica não sei o que mais, tudo isso o Senhor foi tirou tirando, de mim. foi transformando. Tirou tão docemente, sem violência. O Senhor só mudou os meus conceitos, quebrou paradigmas dentro de mim. A gente pode dizer assim que quando Deus chega, é no momento certo. É no momento certo. E Ele transforma da forma mais tranquila possível. Sim, e do jeito dele. Sim, não do nosso. Do jeito dele. Às vezes tinha alguém orando por você, imaginou que ia acontecer uma coisa assim e não foi. Não foi. Foi um dia simples, num momento simples, mas dentro da senhora não foi simples. Não. Foi algo assim. Eu fiquei apavorada. Para mim foi apavorante. Tanto que é uma voz que eu falo, olha, mas foi uma voz que me trouxe tanto pavor, mas tanta convicção. Sim. Que se eu abracei meu filho assim, aqui na minha frente, fiquei em pé, assim atrás dele, porque eu falei, se eu não obedecer essa voz, eu vou ser arrastada. Não. E eu não lembro de mais nada. Eu só quando estava lá na frente. Eu já me lembro lá no altar, chorando, e uma moça pegando meu nome já, ou seja, quando pega o seu nome, é porque você já falou um monte de coisa, você já viu um monte de coisa. Então eu não lembro. Esse intertício aqui eu não sei. Não lembra. Foi só o Espírito Santo mesmo. Conduziu tudo. E aí, desse dia, e isso é março do ano 2000. Nossa. Porque meu aniversário é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E aí já teve o Bispo Ed, né? Já fez um evento na casa dele, já levou o apóstolo Paulo, algumas pessoas da igreja para me apresentar. Sim. Então eu só sei isso. Eu só lembro que foi começo de março, final de fevereiro, começo de março, ano 2000. Sim, de 2000. Só que sei como foi esse processo, eu não sei. Mas a convicção sabe, um riso interno? Sim. Sabe quando você ouve alguma coisa assim, que você não ri para os outros, mas você internamente você tá diferente? Essa convicção. Eu me lembro eu indo para casa.
Depois que o culto acabou. Depois que o culto acabou, eu indo para casa em silêncio. Só senti. E o Ed falando assim para mim: não se preocupa não, você não precisa dar satisfação para ninguém. Porque quando você fala, eu sou crente, eu me converti. Aí ela fala, o quê? O que aconteceu? Né? Mas um sorriso dentro de mim, uma coisa diferente. E pronto, então, aí depois disso eu comecei a frequentar os cultos. Sim, mas aí, antes disso, né, da senhora agora após 2023, uma nova mulher, né? Sim. Né? Não, 2020. 2000, porque elas estão dando 2000. 23 anos. Exatamente. 23 anos. Então, esses 23 anos se transformou em uma nova mulher. Mas antes desses 23 anos, a dificuldade que a senhora estava, que te levou até esse dia? Pois olha, para começar, os seus filhos, eu tenho a sua 2 filhos, vida. cada um de um pai. Um filho, cada um de um pai. Cada um de um pai. Não foi casada? Não, sou solteira, frutos de relacionamento de namoro. Sim. Né? Porque quando você está no mundo, é um padrão, o mundo tem um padrão. Gente, não adianta. O céu tem um padrão, o mundo tem um padrão. O céu tem uma linguagem, o mundo tem uma linguagem. Mas eu estava atolada no mundo. Sim. Por isso que eu falo que a cruz mudou o meu destino. Sim. Porque eu estava atolada no mundo, transava com os namorados, fazia um monte de coisa errada. No mundo, você transar com o namorado é normal. Você abortar é normal. Você ter relacionamentos é normal. Você se envolver com drogas é normal. Com casado é normal. Para o mundo, tudo isso é muito normal. E quando você está lá no mundo, você não percebe onde você está. A dimensão do que você está vivendo, não né? percebe. Por isso que eu falo que a cruz mudou o meu destino. Porque a vida que eu levava no mundo era inferno, morte e inferno. Aí o Senhor, né, fez uma manobra na minha vida, me levou naquele momento e me transformou. Porque as convicções que eu tinha de mundo, de que eu vivia, e interessante, é que eu só percebi que estava nas trevas, na imundícia, no lamaçal, quando o Senhor me trouxe para o reino da luz. Enquanto estava lá, estava tudo bem. Achava que a tua vida era normal, ter 2 filhos, não ser casada, pai, e tudo era normal. Parará, botar a mão no peito, é eu que mando mesmo, a minha vida é eu que traço. Mentira! O mundo é uma grande mentira. Sim, sim. E é por isso que João 15,16 o Senhor diz, não foi você que me escolheu, pelo contrário, eu que te escolhi. Porque se dependesse de nós, se dependesse de mim, não é que tivesse bom. Sim, mas estaria lá, né? Estava lá. Estava achando, né? Estava bom, né? Achando. Então o Senhor é que vai com mão forte, né? A palavra de Deus diz que eu sou destra forte, eu sou destra fiel. E te resgata, Ele né? tira do lamaçal. É onde que eu estava. E aí quando você chega aqui no reino da luz, no reino do Filho do seu amor, é que você percebe que estava perdida. Que não passava de uma pobre, miserável, cega e nu. Que era o que era a nossa história. Sim. Então o Senhor mudou a minha história, tirou as convicções erradas. E aí, hoje, deixa eu falar uma coisa que é interessante, porque eu caminhava por ideologias. Sim. Hoje eu caminho por princípios bíblicos. Oh, interessante. Eu gravar essa frase. Eu não sou do politicamente correto, eu sou do biblicamente correto. Boa. Porque é diferente, né? É. O mundo é o politicamente correto. O povo de Deus tem que andar pelo biblicamente correto. Homem é homem, mulher é mulher, pecado é pecado, sabe? Sim. O Senhor não tem o pecador. As coisas são muito diferentes, sabe? Sim. Então, eu não sou do politicamente correto, eu sou do biblicamente correto. Não ando mais por ideologias, ando por princípios bíblicos. Quem governa a minha vida, sabe? Essa questão da mulher, do empoderamento. É isso que eu ia falar agora. A régia da mulher empoderada, eu resolvo tudo, sou dona de mim. Você sabe, tem uma frase interessante da Ana Carolina Campagnolo, que eu não sei se você sabe, é aquele que eu conheço, né? Deputada federal pelo estado de Santa Catarina, que ela falou assim, olha, a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi desempoderar-se. Isso mesmo. Para ele ser homem encarnado, ele precisou de abrir mão da sua glória. Aí veio o mundo, diminuir, né? Aí veio o mundo dizendo que você precisa se empoderar. E a matemática de Deus diz que você precisa renunciar. É isso mesmo. Se esvaziar. E é isso que é a palavra de Deus. Então, assim, aquela autoridade, aquela coisa lá, porque, olha, Atos 1:8.
mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Mais recebereis poder, ou seja, uma mulher empoderada, uma mulher cheia do Espírito Santo. Não é cheia de si, né? Não é cheia de si. De princípios. Não é porque tá com batom, porque cortou o cabelo, porque vestiu uma roupa, porque tá pelada, porque aborta. Isso não é empoderamento. Isso é cilada do inimigo, porque isso é pecado. Sabe? Mulher empoderada é uma mulher cheia do Espírito Santo. Que vê um demônio e tem autoridade para expulsá-lo. Que vê alguém enfermo e tem autoridade para curar. Isso é empoderamento. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então, empoderamento é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é tão impressionante, tem Gênesis 3, lá no comecinho. Quando aquela serpente chega para seduzir Eva, ali ela faz uma proposta de empoderamento. Na verdade, a proposta é de rebelião. Porque é um empoderamento que se rebela contra a autoridade de Deus. É um empoderamento que diz, eu mando em mim. Eu faço as minhas escolhas. Sou livre. Agora, como mulher de Deus, eu digo, Senhor, escolhe o que é melhor para mim. Boa. Esse é o verdadeiro empoderamento. Esse é o verdadeiro empoderamento, sabe? Se diminuir, né? Se diminuir, deixar ele crescer, dar glória para ele, né? Porque a proposta de Satanás, e isso foi, esses dias o apóstolo Paulo assistiu uma palavra, ele falou, Régia, olha o que eu vi aqui, tarará, tarará. Então, estou só repetindo algo que eu aprendi com ele. E a Ana Carolina Campagnolo, ela fala isso, ela fala, gente, a primeira coisa que Jesus fez foi abrir mão, desempoderar-se. Sabe? É isso que a gente precisa aprender. O que a igreja desse momento, o que a noiva do Senhor precisa aprender, é que ele, se temos poder, é por causa dele. Se temos poder, é para glória, para glorificar o nome dele. Se temos poder, é para exaltá-lo. Se temos poder, é para revelá-lo. E diminuirmos. E deixar o Senhor fazer toda a obra. Verdade. Então, eu acho que é o princípio mais básico que a gente poderia estar ensinando nesse sentido. De uma mulher, né? De uma mulher empoderada. Agora, porque virou modismo, né? Eu sou empoderada, eu sou independente. Como se pegasse... A pessoa passa um batom e acha que isso é empoderamento. Não, é como se as fraquezas, nós colocamos as nossas fraquezas num pedestal e falamos, nós somos fortes. Não, pelo contrário, nós somos fracos, nós temos que aceitar que nós somos fracos. Nós temos que aceitar que nós erramos, que nós somos falhos e nós temos que nos humilhar todos os dias e reconhecer. Claro. Mas esse negócio de sou firme, sou forte. Já viu aqui? Não, você é forte? Segura que tu é forte. Não, eu não sou forte. Não sou forte. Quem é forte é quem está comigo. A gente é forte quando a gente dobra os joelhos. Nossos joelhos. E fala, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, se é da tua vontade. Senhor, é a oração que Jesus fez no Getsemane, né? Senhor, tá difícil, mas faz a tua vontade. Não é assim, porque eu escolhi, porque eu sou. Tanto que é maravilhoso, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz assim, eu pego meus títulos, minha riqueza, minhas nacionalidades, né, que ele tinha mais de uma, o fato de eu ter sido o melhor aluno do melhor professor, que é de Gamaliel, eu pego tudo isso aí e considero como perda. É isso que a gente precisa fazer, sabe? Porque a gente passou tudo, não é nada. A gente acha que título é poder, né? Nessa linguagem humana. Sim, de hoje, né? O mundo de hoje, né? Pois é, e o que a gente precisa aprender é que a igreja de hoje, mais do que nunca, precisa entregar a glória para Deus. Para poder avançar. Nós não vamos avançar desse jeito, sabe? Com essa disputa de poder, com esse... porque não me reconheceu que eu sou autoridade. Essa coisa? Não tem isso mais. Não tem. Não, mas olha, então isso foi algo que Deus falou. Transformou, porque o Senhor mudou. Sabe mudança de mente? Foi. Mudança de mente? Literalmente. Tá lá? Mudança de mente. Como está lá escrito em Romanos 12. E foi assim de um dia pro outro? Olha, ou foi indo uma consequência? Muitas coisas o Senhor mudou naquele momento. Porque momento eu já voltou para casa outra mulher. Eu já dormi sem questionar muita coisa. Nossa, que legal. Eu já dormi bem. É um milagre? Pode é a obra da cruz. A obra da cruz é um milagre na vida do homem, né? Sim. A obra da cruz é um milagre. Então, é a obra da cruz. Porque o propósito da cruz é esse. É mudar o destino. É mudar a história. E tem mais. Você sabe uma questão? É porque às vezes a gente espera que Deus, né? Que a obra de Jesus Cristo seja só
uma reforma aqui. Ah, o Senhor não sim. reforma. Não, ele- O Senhor transforma e faz vaso novo. Ele quebra tudo. E faz vaso novo. Então foi isso que Deus fez comigo. verdade. Deus fez um vaso novo. Um novo. E aí ele foi tirando as ideologias velhas, os conceitos velhos, sabe? Aquelas permissividades, aquelas conveniências. O Sim. Senhor vai limpando tudo. E vai, porque à medida que nos aproximamos dele, e conhecemos a sua santidade, nós caminhamos para isso, né? Sim. Então o Senhor vai tirando. E eu fico maravilhada, porque eu não sinto falta, não sinto dor. E hoje, quando alguém, por exemplo, eu encontro alguém do sindicato, né? Que eu fui muito militante. Quando tinha greve, aqui o pessoal dos diretores do sindicato chegavam e falavam assim: não, a Régia está aí, a Régia assume. O comando de greve, de onde eu estivesse, era meu. Né? Então essa, pai, vamos, que mais, e enfrentava. Oh, meu Deus do céu, hoje eu olho e falo: Deus, agora nesse tempo todo, nesse tempo todo, ninguém nunca me falou de Deus de uma forma diferenciada. Porque as pessoas diziam assim: nossa, você está muito chateada, vamos ali beber. Nunca bebi. Eu não sei o sabor de cerveja, não sei o sabor de cigarro, de drogas muito menos. Mas quando você está em qualquer crise, as pessoas: não, vamos ali beber. Te leva pro mal. Não, eu tenho um primo para te apresentar. Eu tenho alguém. Não, o sexo tu vai ver, tu vai esquecer. Sabe? É isso que o mundo tem para te oferecer. Ninguém fala assim: eu conheço um Jesus que vai mudar a sua história, sabe? Que a primeira coisa que ele vai fazer é: vamos trocar de fardo, porque o meu fardo é leve e suave. Você não encontra esse discurso aí fora. E aí, quando o Senhor me tirou, me transformou para o reino do Filho do seu amor, aí eu falei: ai, meu Deus, de fato eu era pobre, cego, miserável. A venda caiu. A venda caiu. Olha que lindo. Sabe? E aí o Senhor... No dia que ele escolheu, né? E aí o Senhor No dia que ele escolheu, marcou realmente. E você sabe outra coisa? E assim, a venda caiu. Foi outra coisa que foi maravilhoso, que foi o Espírito Santo de Deus que fez. Foi porque eu e meus filhos ficamos juntos no mesmo lugar. Não tem esse negócio de que o pai leva, o filho deixa na porta da igreja e ele... Não. Eu e os meus filhos ficamos juntos. E a Régia mãe? Fiz tudo errado. Pensa uma pessoa que errou em tudo. Porque eu era plantonista 24 horas. Sim. Trabalhava como menor infrator. O Ravi e o Juan tinham muitas queixas de mim. Pode perguntar para eles falam assim: mãe, a senhora trata a gente como a senhora trata os bandidos. Eu falava: meu filho, eu não tenho a chance nem de errar. Nossa. Porque quando você erra com seu filho na criação, minha irmã, só quem tem filho problemático em casa sabe o que é para resgatar. E eu falava para eles: eu não tenho a chance nem de errar com vocês. Porque mãe solteira, tendo que trabalhar até não sei o que mais. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, Ravi e Lídia são pastores, aqui em Canaã junto comigo, formados, os dois são advogados. Juan é economista, Karen, os dois são do Louvores da Bola de Neve de Florianópolis. Olha aí. Tá? Juan, formado, economista. Então, assim, homens de Deus no altar, nome de Jesus no céu também. Mas pode-se falar assim que a sua conversão atingiu todos. E a mudança da Régia sem Jesus para a Régia depois não atingiu os filhos. Eu acho que é muito o fato de andarmos juntos. Unidos. É. Aí um transmitiu para o outro. Tá todo mundo junto ali. A mamãe tá ali, o Ravi tá ali, o Juan tá ali, sabe? Tá todo mundo junto. Aí todo mundo cresceu junto. Ouvimos as mesmas palavras, os mesmos discipulados, batizados. Mas quando a senhora se converteu, né, teve esse encontro, eles ainda eram pequenos. Sim, Ravi tinha 12 anos, Juan tinha 7. Ah, então era um pré-adolescente ali e uma criança. Mas eu fiquei na mesma, né, porque a igreja da Visão Celular, ela trabalha por redes, né? Sim. Rede de jovens, rede de crianças. Eu fiquei sempre junto com eles. Sim. Nunca fomos para cultos diferentes. Mas também foi bom porque assim, eles não viveram o mundo numa não idade já mais avançada, eles ainda eram criança. Então quando a senhora foi para a igreja, eles automaticamente foram juntos, porque eram criança, e ali Deus foi trabalhando. E sabe como eu levava meus filhos para a igreja? Eu pagava para eles.
isso é bom falar. É sério, porque, por exemplo, assim, não é vontade. Querido, ninguém tem vontade de ir para a igreja. Só se você estiver cheio do Espírito Santo, mas você está chegando, vamos para a igreja. Ah, mãe, vamos, porque quando terminar a gente vai, toque um dia para cada um. R$ 2. Mas aí criança, né? Uma mini pizza, uma baguete, até hoje eles lembram da baguete, de uma padaria ali na 5 do Setor Sul. Mas assim, acabava o culto, tinha baguete. Até gostar. Então, pagava até gostar. E hoje aí, essa estratégia eu acho que foi boa, né? Foi Sim, ótimo, porque assim, a gente erra como pai e mãe, mas nós também podemos incentivá-los de outras formas, porque eles ainda não têm conhecimento. E aí foi bom, aí fizemos um encontro juntos, né? Sim. Fomos batizados praticamente juntos. Que legal. Eu os apresentei no altar, para apresentar bebê no altar, eu apresentei Ravi com 12 anos e Vila com 7 anos no altar. É porque ali nós éramos novos convertidos, nós éramos bebês até. Tínhamos que fazer tudo. Eu já comecei apresentando os meninos no altar, com 12 anos sem apresentar. Sabe, mas assim, porque eu entendi. Agora, você sabe o que é interessante? Eu já tinha 37 anos, formada em história, professora, já conhecia Cuba, já conhecia nações internacionais, Sim. sabe? Já dava palestra, mas não sabia nada da Bíblia. Olha aí. Não conhecia nada Da Bíblia. Nada. Falavam para mim as coisas, eu... Hã? Não, o que é isso? Tá falando do quê? Sabe? Sim. E o bom é que o Espírito Santo foi que me ensinou muita coisa. Então, como assim, fez história, Fiz história. mas não conhecia a Bíblia. Nada. Mas quando a senhora se converteu, a senhora se afundou na Bíblia por sede do que estava vivendo ou por sede de conhecer histórias? Olha, No início. por muita curiosidade. Tá? Não foi a fé que moveu. Imaginei. Não foi a fé que moveu, foi a curiosidade. Porque nisso eu sempre fui muito astuta, sabe? Sim, conhecer uma coisa nova. sim. Eu vou conhecer uma coisa nova, né? E aí eu mergulhei para conhecer uma coisa nova. E outra coisa, eu ouvia e tinha uma alegria no meu coração. É transformador, a palavra é transformador. Eu tenho que saber do que se trata. Eu tenho que conhecer essas coisas. E eu acho que essa sede da senhora conhecer histórias, se aprofundar, não ter lido a Bíblia, fez também aquela de se afundar em algo que não tem profundidade, sim. né? Porque a Todo dia é novidade. Então, a Bíblia, cada dia que a gente lê é um renovo, é um alimento diário, né? Então, assim, a É senhora... uma alegria nova. Então, a senhora se converteu e tinha sede de ler a Bíblia. Sim. Então, eu acho que isso foi transformador. Porque a gente, quando se converte, eu falo, todo mundo, a gente, minha dificuldade sempre foi ler a Bíblia. Orar, jejuar, guerrear, tudo era muito fácil. Mas por eu não tinha esse costume de ler. Então a gente fala, vamos ler a Bíblia, dá sono. Vamos dormir, ler Bíblia, dá sono. Então eu falo assim, quando a gente vai conhecendo o Espírito Santo e vai colocando a palavra em prática, aí a gente tem sede. Mas a senhora se afundou. Você sabe um desafio que eu tenho pra mim? Todo ano ler a Bíblia pelo menos uma vez. Olha aí, Tá, isso é desafiador. E claro, para todo mundo que nunca nem leu a Bíblia em casa, como vocês tem um monte de gente nos assistindo, todas as vezes que a senhora leu a Bíblia em um ano, sempre foi diferente? Sempre foi diferente. Olha, um versículo que você lê. No mínimo Você pode 23 ler o Salmo vezes, né? 23 todo dia. Todo dia o Senhor vai falar diferente para você do Salmo 23. Você vai escrever um livro por mês do tanto que o Senhor vai falar. Porque você não tem como. A Bíblia, ela se renova. A Bíblia são palavras vivas, né? São Sim. letras vivas. É diferenciado de qualquer outro livro que você lê. Sim. Então, E vamos aproveitar para falar do devocional da senhora. Nós falamos para quem nunca leu a Bíblia. Agora vamos falar dos que lê a Bíblia. O devocional da senhora, como que funciona? Como a senhora é nesse sentido? Uma eu sou historiadora da Bíblia. Procrastinadora. Eu sou das que procrastinam. Mas assim, olha. Algo que aconteceu interessante comigo foi que nesse período pós-pandemia, né, 2020 para cá, era o que você tinha que fazer. Trancado dentro de casa, não podia falar para ninguém, com máscara, não sei o que mais, com medo, não sei o que. Então, É a Bíblia. Houve uma transformação na minha devoção, esse período, sabe? Foi muito bom. Aliás, a pandemia foi um período muito bom para muitas situações. Eu também concordo. De você passou a conhecer mais sua família, mais tempo com Deus, você tinha tempo com Deus. Tinha tempo com Deus. Então, meu devocional do ano de 2020 para cá tá diferenciado. Mudou. Cresceu. Sabe, tá mais profundo. Eu ouço mais. Eu vou com mais Sede. e assim,
eu não vou com hora marcada. Ah, sim, sim. Sabe aquele povo que fala assim, eu tenho 1 hora para ficar. Uhum. Eu não tenho meia hora, eu vou sem hora marcada. Sim. Então eu vou sem hora marcada, fico lá. Às vezes só deito no chão e falo, Senhor, eu tô aqui. Às vezes eu já chego logo chorando da porta. Senhora tem um cantinho? Eu tenho meu quarto. Ah, Eu moro numa casa sozinha. Então, mas o cantinho é o teu quarto. é um tapete que eu tenho que assim no meio. e a senhora sempre gosta de orar neste Eu local? gosto lá, ou de joelho, ou De deitado joelho, no chão. né? De joelho. Eu sou das que ora de joelho. Ah, eu também. Eu Olha, faço, o não de tem joelho é como. o diferencial. Não tem como. O de joelho é o falo. diferencial, sabe? É claro que tem dias que eu marcho na casa inteira, Ah, do portão, sim. portão, mas tem muita coisa do de joelho, do dobrar-se. E eu já Eu estou falo dizendo assim, muito Senhor, do cara no pó. aí eu falo do me render. Falo, Senhor, eu me rendo. Eu reconheço a tua grandeza, a tua majestade, a tua soberania, o teu poder, Senhor. Eu me rendo, eu sei que eu não sou nada e eu sou indigna de estar aqui e eu sei que eu só estou aqui por causa da tua cruz na minha vida, sabe? Então assim, já é diferente. Então hoje eu leio a Bíblia, eu leio com mais intensidade. Esse ano eu já li 18 livros. Nossa. 18 livros. Nós estamos, cristãos, né, em julho, né? Nós estamos em julho. Mas eu já li 18 livros esse ano. 18 Eu li, livros. E a senhora também não tem um E a momento de Bíblia, ler? a Bíblia eu já A senhora tem li. um momento de ler? Ou não? Não. Eu leio de manhã, tarde, à Quando noite. tem a vontade, o tempo, vai Eu leio lendo. normalmente de manhã, tarde, à noite. Eu sempre li muito. Como professora, eu sempre gostei de ler, Sim. né? Como ser humano, também sempre gostei muito de ler. Eu sempre tive uma grande admiração por pessoas intelectuais mesmo, debater, estudar, aprender, discutir. Eu sempre fui muito disso. As rodas de conversa, estava eu lá debatendo, como Paulo no Areópago naqueles dias. Eu tenho muito essa característica. Então, ler para mim é fácil. Sim. Ler para mim é muito fácil, sabe? Então foi fácil também para se envolver, né? Sim. Pra se Com a envolver. leitura, sim. E a Bíblia, por ela ter esse diferencial de você ler todo dia um versículo e ele falar de forma diferente com você, então isso é tão instigante, sabe? É tão diferencial Que todo dia você quer ler. que todo dia você quer ler, todo dia você quer ver qual é a novidade que É, Deus as tem para novidades, você. é Deus verdade. tem uma novidade de vida. Não sei se você tem costume de ler, mas leia, porque tem uma novidade, tem algo novo de Deus para você todos os dias. Todos os dias. Nós vamos falar sobre milagre. Eu gosto disso. É um assunto assim que a gente sempre quer, né, trazer aqui para o podcast, porque o nosso objetivo é incentivar as pessoas que estão em casa a buscar o seu milagre, encontrar o seu propósito de vida e contar para as pessoas que às vezes a fé está abalada, né, de que milagre existe. E claro, com tudo isso que nós contamos da vida da senhora, tem um milagre para compartilhar Tem conosco? vários milagres. Agora, olha, crente sem milagre tá faltando alguma coisa. Opa, olha Porque aí. identidade de crente é vida de milagre. Sim. Identidade de crente é vida de milagre. Assim que eu me converti, como eu já falei, né? Solteira, 2 filhos. Teve um dia que eu cheguei em casa e o meu banheiro estava com a descarga estourada. Sim. Fui para a igreja, banheiro normal. Cheguei em casa, o banheiro com a descarga vazando. Já era mais de 10 e tanto da noite. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu sou solteira. Meus filhos são pequenos. Não tenho como eu resolver essa questão, porque eu nem sei por onde vai. Não vou chamar os maridos das minhas vizinhas. Mas na tua palavra diz que tu foste carpinteiro quando tu estavas aqui. Que tu tens os anjos que guardam, que ajudam. Senhor, por favor, me ajuda com essa questão. Não passou 5 minutos, o meu banheiro estava resolvido. A caixa do meu banheiro estava resolvida. Gente! Nesse naipe. Então, assim, milagres de quando você da caminhada, sabe? Eu tenho muito milagre da caminhada. Esses milagres, a gente pode falar assim, que são milagres de convivência com Deus, de relacionamento com De Deus. relacionamento com Que Deus. quanto mais a gente vai tendo De relacionamento confiança, com Deus, de confiança, a gente de confia e o entrega. milagre acontece. É, porque você sabe. Sim, né? Você sabe sim. que Deus... E outra coisa, usar a palavra, né? Nós sempre aprendemos a orar assim. Orar a use palavra, né? Orar a palavra, né? Agora, outro milagre, esse é recente. Sim. O meu neto Timóteo, ele foi internado com 16 dias.
Foi internado no hospital do Plano Piloto com bronquiolite. Bronquiolite, o quadro. E ele foi internado e precisou ser entubado com 16 dias. E foi para UTI. E eu te falo, foi tão desesperador isso para nós. Para o Ravi, para a Lídia, para mim. Que é muito pequenininho, muito recente. Aí teve um dia que eu fui lá no hospital. Sabe, movida assim no meu coração. Cheguei lá no hospital. Já cheguei direto. Falei, olha, eu quero ir para UTI tal, UTI nenal tal. Quando eu entrei lá, nem me perguntaram nada não. Sim. Sabe quando o anjo pegou Pedro e saiu assim da prisão? E saiu levando. O Senhor acho que foi me levando naquele lugar. Quando eu cheguei lá, a Lídia ia almoçar e eu falei, Lídia, então eu vou ficar com o Theo um pouquinho. Lá na salinha onde ele estava o Theo e o outro bebezinho. Aí eu só perguntei para a enfermeira, falei, filha, você tem filhos? Ela falou, tenho. Eu falei, então tá bom. Aí eu já tinha minhas mãos cheias de óleo de unção. Aí eu já cheguei lá, Senhor, eu declaro que aqui é lugar de vida, Senhor, eu declaro em nome de Jesus. Eu comecei a orar e eu orava em pé, não tem? Sim. Orando alto, orando em pé, orando e ajoelhava e pegava, pode, na incubadora, né? A mãozinha, a portinha, né? Aí eu pegava na mão, posso pegar na mãozinha dele? Pode. Pegava na mãozinha dele e orando. Daqui a um pouquinho, ele começou a tossir. Tossia, aquelas bolhas saindo e ele entubado e tossindo e os aparelhos, tudo vermelho, né? E aí a enfermeira se levantou, caminhando normalmente, e ela foi buscar a fisioterapeuta, porque ela que teria que fazer a limpeza. Sim. Enquanto ela foi, demônio de morte! Sério. Eu te repreendo em nome de Jesus, espírito de enfermidade. E orando, guerriei. Ali eu guerriei pela vida dele. Dentro da UTI. Dentro da UTI. Aí ela chegou, a enfermeira chegou, já tinha parado de orar. Ele já não estava mais tossindo. Não precisou aspirar mais ele. Aí quando ela chegou, falou, o que a senhora está fazendo aqui? Eu falei, eu sou a avó do Timóteo. Mas esse avô não pode mais ficar aqui. Eu falei, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Saí. 2 horas depois ele foi desentubado. Olha, aleluia. Isso é milagre. É sério. Não tem como. Isso é milagre, porque olha, o que aconteceu naquele momento, se tivesse só na mão daquelas mulheres. E eu amo as enfermeiras, agradeço muito pela vida delas, sabe? Mas tem coisas que é muito mais que a ciência. Verdade. Sabe? O Deus Criador alcança lugares que a ciência não alcança. Então ali, o que o Timóteo estava precisando era de uma palavra de vida, de uma palavra de destino. Era algo a mais. Não era só um medicamento de 3 em 3 horas, sabe? Sim, não era. O que a ciência faz, e eu louvo a Deus por isso, porque foi Deus que criou a ciência. Foi Deus que criou. E Deus é antes da ciência. Mas o Deus que criou a ciência continua sendo aquele que com a palavra ele dá vida. O mesmo de ontem, hoje e o de sempre. Então, este é um dos meus milagres mais recentes. É ver que o Timóteo, ali naquele momento, sabe? Não precisou aspirar. E eu veio as bolhas assim saindo da boca dele. E ele entubado. Sabe? Ia ser asfixiado ali, só Deus sabe. E o ato de fé gera milagre? O ato de fé gera milagre. Porque não tem como explicar, porque a situação foi um ato de fé. Foi. O que a senhora fez ali naquele momento, o Espírito Santo, sabe, te conduziu. Te conduziu. Foi. Então, assim, o Espírito Santo te levou naquele local, porque não conseguia entrar. E é loucura isso. Então, pra quem não convive, é coisa louca, mas se qualquer enfermeira tivesse chegado ali, eu gritando daquele jeito, orando de língua, catamarás, demônio de morte, sabe? Ia chegar, meu Deus, que tá acontecendo? E eu não ia tirar a senhora força. Mas a senhora foi com um ato de fé? Fui com um ato de fé. Eu fui sabendo, eu não sabia o que aconteceria. Sim, claro. Eu só sabia que o Senhor estava me conduzindo e era para eu estar ali. Sim, isso eu sei. Sim. Porque eu saí da minha casa daqui já orando. E eu sabia conduzindo. O Espírito Santo já estava ali conduzindo desde cedo. Eu não sabia como eu seria usada. Sim, mas queria. Sim. Mas isso não é o ato de fé? Então, é o ato de fé. E eu estava lá na hora certa. E o que o Senhor me usou para fazer, eu fiz. E eu falo muito assim que as pessoas que não acreditam, né, em milagres, né, primeiro tem que ter fé. A
gente tem que acreditar. Como a gente tem um Deus desse e não acredita em lá? Isso, tem que acreditar. Nós primeiro. Sim. Deus não espera primeiro uma atitude Sim. nossa. Sim. Nós precisamos primeiro agir É verdade. para ele operar. É verdade. Que a senhora saiu de casa, Sim. foi com um ato de fé, entrou no Levei local onde óleo não de podia. unção, Então, ungiu as mãos, então tudo isso foi um ato Ungi de os fé. portais lá das UTI, tudo. Eu falei, Deus, aqui é lugar de vida. Aí a mãe depois falou assim, a mãe do outro garotinho falou assim pra mim, a senhora reza por mim também? Falei, sim, porque a bênção que o Timóteo recebeu, o seu filho também receberá. Olha aí. Nós veremos a nossa descendência em casa, brincando, se divertindo e dando glórias ao Senhor. E eu falei, a bênção que o Timóteo recebeu... Transmitiu para os outros, sim, né? No ambiente, porque o Deus que está aqui é o mesmo que está ali. Então ele opera. Agora, e eu declaro que hospital é lugar de vida, é lugar de cura, sabe? Eu já fiquei internada aqui no Hospital do Gama e de madrugada paira um espírito de morte. Tinha uma sensação ruim, né? É muito Todo mundo esquisito. fala isso, que no hospital à noite é uma coisa presenciei ruim. isso. E eu orava. Comigo não. Ah, não é comigo. Não é em nome de Jesus. E orava mesmo. E passava o dia todo orando em línguas. E orando. E o Salmo 91. E o Salmo 23. E o Salmo 121. E você vai aprendendo. Porque você precisa estar guardado e protegido pela palavra, pelas promessas, né? Porque as palavras são a promessa. Sim. É a sua blindagem mesmo. Então, neste dia, com o Timóteo, quando eu vi o Timóteo daquele jeito assim, e os aparelhos, pé, tudo estourando assim vermelho, pé, 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 pé. E a moça só se levantou. Ah, ali eu falei, agora. É agora a oportunidade. Mas é sério, Ali eu bravo. é um grande milagre. Eu entrei em Deus não tem bravo. como. E 2 E horas hoje, assim, depois, aí engraçado é que a Lídia chegou assim, o Timóteo vai ser estubado. Aí eu, o que é estubado? Ela, não, ele vai ser desentubado. Eu chorei tanto, sabe, de alegria, porque eu sei que aquilo ali foi resposta. Não que eu tenha sido a única pessoa lá por ele, Sim. mas naquele momento ali, era eu que estava bradando pela vida dele. Glória a Deus. Então, sabe, isso É inexplicável. E é surreal o que Deus faz, né? Deus. Não tem como, só Deus. E nós que sentimos, né, que falando assim, foi Deus, né? E aí agora a vida da senhora como pastora, temos curiosidades, assim. Eu quero deixar uma palavra para o pessoal. Claro. Queridos, não existe enfermidade que Deus não possa curar. Não existe dificuldade que o Senhor não seja maior que isso. O que eu quero é que você procure mesmo ler a Bíblia, acreditar, confiar, entregue, sabe? Chame o Senhor. Diga, Senhor, eu entrego essa questão nas tuas mãos e você verá milagres, porque eu já vi muitos milagres. E eu vi milagre não é porque eu tenha feito, não, é porque o Senhor é bom e Ele faz. E o Senhor, Ele está disponível para ouvir nossas histórias, para sentar conosco e para nos ajudar. É plano do Senhor. Salvação é plano do Senhor. Cura é plano de Deus. Sim. Libertação é plano de Deus. Então, muito mais do que nós, Ele quer isso para nós. Então, nós precisamos, e eu quero declarar, coloque-se diante de Deus e você verá um milagre. E testemunha para a gente depois. Com certeza, né? E Sim. voltando assim, a senhora hoje como pastora, né? Olhando assim, hoje a Régia lá e hoje a pastora Régia. Olhando para tudo isso que nós acabamos de contar, voltar lá, né, um pouquinho, como que é? Você, né, você com você mesma. Quando alguém me pergunta assim, qual é o seu chamado, pastora Régia? Eu falo, servir. Servir. Se precisar ministrar, eu ministro. Se precisar fazer libertação, eu faço. Se precisar abrir a janela, eu faço. Se precisar brigar com você, eu brigo. Sabe, se precisar... Tudo. Servir, né? Nosso chamado... O Senhor diz aí de pregar o Evangelho, né? Sim. Então, ir de pregar o Evangelho é o chamado de todo mundo, é a comissão para todo mundo. E como pastora, algumas pessoas que trabalhavam comigo, que me conheciam antes, um falou assim, a Régia, aquela endiabrada, a Régia era a mais endiabrada do trabalho. Nossa. Aí o Senhor pega esse endiabrado e santifica, né? E coloca no altar para glorificar o nome dele. Então, assim, olha, agora uma coisa que eu acho bem legal é que eu não sinto saudade daquela vida. Das cebolas. Não sinto saudade das cebolas. Olha sabe, aí. assim, de
algumas convicções, algumas rodas, algumas... Falo não. Só eu e o Espírito Santo, sabe? Porque é uma coisa assim, perdi muitos dos relacionamentos que tinha. Perdi muito, né? Mas hoje eu falo, Espírito Santo, tu és suficiente. Para mim. Tu és suficiente. E eu sei que o Senhor está me conduzindo a outros tempos, a outros lugares, a outros níveis. E o que eu posso fazer hoje, de tudo que eu aprendi, é esperar e confiar. Verdade. Só isso. Porque assim, depois que você é povo de Deus, noiva do Senhor, o seu papel é esperar e confiar. Não tem outro caminho. Porque o plano não está nas suas mãos. O plano de amanhã não está nas suas mãos. Nós estamos aqui hoje, como tu falaste um pouquinho, o Senhor disse, não, a partir de agora o podcast vai ser diferente. Sim. Porque o plano não é mais nosso. É de Deus. Quando nós dizemos, tu és o meu Senhor e meu Salvador, o plano agora é dele. E hoje a pastora Régia, né, tem um ministério muito grande, muitos projetos. E eu gostaria que a senhora compartilhasse com o pessoal que estivesse em casa, mas não se esqueça de segui-la nas redes sociais, acompanhá-la no Instagram, esse projeto, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu sou muito impulsiva com muita coisa. Sim. Então, por exemplo, uma vez eu fui a uma igreja fazer uma ministração e antes da minha ministração, eles apresentaram um bebê, sabe? Sim. Apresentação de bebês. Aham. Eu falei, gente, a minha igreja podia ter uma apresentação de bebê maravilhosa. Mandei fazer um certificado diferenciado. Nós temos um certificado, o menino recebe um certificado azul maravilhoso, a menina recebe um certificado cor-de-rosa. Comprei Bíblias, eu compro as Bíblias e faço doação para a igreja. Bíblia numa sacolinha bonitinha, com um lacinho, para a menina e para o menino. Então, são essas coisas, sabe, que o Senhor vai colocar no meu coração? Então, as crianças hoje na apresentação têm um tratamento diferenciado. Sim. Alimentos, há mais de 7 anos, o responsável pela entrega dos alimentos sou eu. Sim. Não a parte do evangelismo, sabe que o evangelismo é Fernanda e Débora. É uma Mas coisa. a entrega o recolher as cestas, entregar as cestas, arrecadações. as arrecadações, ir no asilo, ir numa creche, numa casa de recuperação masculina, feminina. Algo interessante que eu descobri em casas de recuperação. Na casa de recuperação masculina, o homem vai sozinho. Na casa de recuperação feminina, a mulher leva todos os filhos com ela. Sério? Tu precisa ir numa casa de recuperação Sim, feminina. eu nunca fui. Chega lá, estão criancinhas, às vezes os bebês nascem lá, sabe? Então assim, a demanda não é somente a dependência. É muito mais que isso. Muito mais que isso. A mulher é muito mais gasta. Então a gente aprendeu todas essas coisas, né? E aí nós visitamos casa de recuperação masculina, femininas, asilos, creches e outros ambientes similares, Sim, né? sim. Então essas entregas de alimento, né? Nós temos um nome, temos uma equipe, Culto Presentes ao Senhor. Sim. É sempre Cultos presentes ao Senhor. É sempre no segundo domingo do mês, quando fazemos a nossa ceia. Sim. Não sei quando faz a ceia na sua igreja. Segundo também. Pois é, então é o nosso segundo domingo do mês. Acho que a maioria das igrejas é o segundo domingo. Então é o culto presente ao Senhor e a ceia do Senhor. Sim. Tem outros projetos. As festas bíblicas de Canaã, inclusive tabernáculos, Páscoa. Falando que isso, cuido. as festas de Canaã são várias, né? Sim. Eu acho todas assim. E o nosso tabernáculo aqui são 7 dias. De festa de tabernáculo. De festa de tabernáculo. Nós começamos no domingo e encerramos no sábado. Semana toda. Semana toda. Quantos anos tem essa festa de tabernáculo já? 22º ano esse ano. Pouquinho. Inclusive, nasceu praticamente com a minha conversão. Isso Porque o Senhor colocou no coração do apóstolo que precisava sim. celebrar as festas bíblicas. Aí o apóstolo Paulo, contando para mim depois, ele disse que apresentou o nome de algumas pessoas da igreja. E o Senhor falou a Régia. Régia era nova convertida, não sabia falar o crentez. Mãe, você sabe o que é bom? Quando eu era do mundo, lá no Novo Gama, eu que organizava as festas juninas. Olha aí. As festas de final de ano, sabe, os bailes do Havaí. Aí Deus falou, eu vou tirar ela de lá pra cá. O Satanás achando que estava me treinando pra ele. Verdade. Anos para ela. Maiores. Então aqui em Canaã, as festas que tabernáculo tem 22º ano. 22º ano, 7 dias, o Senhor dando temas, estabelecendo palavras proféticas, palavra de destino. Tem outro impressionante que esse ano nós vamos fazer, que é o Barbaracá.
Nossa, Que- é o primeiro ano? Não, Ah. esse é o momento da passagem para a fase adulta, Sim, que o judeu celebra como bar mitzvah, né? sim. O judeu celebra para o menino, bar mitzvah, com 12, 13, 14 anos, né? Ele vai ler uma porção da Deixa de Torá, ser menino e vira vai- homem, né? Exatamente. Então essa passagem, a nossa sociedade, eu estou falando de mundo, não da igreja, Sim, faz o baile do debutante. sim, acho Lembra que 15 anos, antigamente né? chamavam a Torta Globo, aí ele dançava com todas as meninas, o Sim. prefeito organizava. Sim, E isso também, só que no nosso caso nós apresentava, era com a menina, né? sim, com a A menina. mulher. Os judeus faz com o menino, né? Menino. Por causa de toda a estrutura dele familiar. E nós vamos fazer em setembro Bar Baracá e Bate Baracá. Filho da bênção, Bar Baracá, filha da bênção, Bate Baracá. Olha que legal. E esse eu faço questão, sabe por quê, Fernanda? Porque nós estamos numa geração sem identidade. É. O menino não sabe o que ele é, a menina não sabe o E que as ele é. pessoas estão induzindo a isso. Ah. A você não saber o que você é e deixa, com o tempo você E descobre. deixa eu quebrar o pau aqui Experimenta agora. tudo até você E descobrir. deixa eu quebrar o pau aqui agora, porque Deus criou homem e mulher. Sim. Se um homem ou uma mulher se sente uma cadeira, isso não é liberdade nem livre-arbítrio. Isso é rebelião contra a criação de Deus. Verdade. E deixa eu te falar uma coisa, está chegando a hora de juízo vir de uma forma tremenda, como só Deus sabe, né? Porque a época de Noé foi a época do dilúvio, que também Sim. foi um juízo contra essas coisas, né? Foi. Porque o homem se acha muito dono de si, muito achando que os planos é dele, né? Não, o homem de acha que Deus, os planos é isso. dele. Aí o Senhor diz, meu plano é outro, tá vindo o dilúvio. Era ele, né? Eu tenho um dilúvio porque as coisas estão desandando. E se qualquer pessoa pode ouvir nesse podcast, pode falar assim, pastora Régia, mas esse seu Deus, eu não acredito nisso, não tem problema. A geração de Noé também não Não acreditava. acreditava. Mas é como nós já falamos, né? O plano é dele, não depende de eu acreditar. Verdade. E se ele O dilúvio executar, veio, o juízo veio. Então agora nós levou temos, aqueles nós né, que temos uma acreditavam. geração em rebelião contra Deus. É muito difícil. Tá uma coisa Tá uma época esquisita. muito difícil. Eu até digo que nós já estamos vivendo o governo do anticristo. Sim. Porque não tá nada normal, As né? coisas estão, os valores já se inverteram há muito tempo. Invertidos. Então, por exemplo, o propósito do Bar Baracá e do Bate Baracá é estabelecer identidade, estabelecer destino, Muito legal. estabelecer, sabe assim, o pai vai abençoar. O Não é assim, filho, né? o pai vai abençoar o filho, porque você tem um filho com 23 anos, não sabe o que quer fazer, você quer fazer faculdade, você quer não sei o que mais, você quer só dormir o dia todo. Tá por Mas aqui. quando ele recebe uma palavra de destino do pai, Ah. ele tem aquele dizer assim, meu pai disse que eu sou um homem valoroso. Meu pai disse que aquilo que eu fizer vai dar certo. Meu pai disse que eu vou prosperar. Sabe, então ele tem uma palavra de destino, ele tem uma palavra Muito bom. que vai caminhar no coração dele e vai ajudar. Porque tem momentos, Fernanda, que os seus filhos não estarão com você. Sim, sim. Mas a semente que você Plantou. plantou, ela vai dar frutos e eles vão continuar caminhando. Não pela sua presença, mas pela semente. Pelo que foi plantado. Pelo Né? centro, entendeu? Então, Bar Baracá e o Bate Baracá é isso. É quando ele se torna um filho da bênção, porque cada um recebe uma oração de bênção específica. Sim. Do pai, da mãe, da autoridade, né? Mas a gente precisa trabalhar a identidade, processo com essa geração. Sim. Destino com essa geração, sabe? A gente precisa firmá-los Na naquilo que palavra. a Bíblia diz que é. E pronto, sabe? Então nós temos o Bar Baracá, que eu vou avisar você, vou fazer questão de lhe convidar. Claro, eu vou divulgar Para no você vir joelhos. assistir, sabe? Sim. É um cerimonial, muda, mas muda mesmo, muda a história dessa juventude. Nossa. Então esse também é outro projeto que eu faço questão que a gente faça esse ano. E as redes sociais? Dou aula na escola de líderes também. Ainda dá Faço aula? questão de dar aula na escola de líderes, ensinar a Bíblia. Eu sou formada pela UNB, Sim. no curso de especialização em História do Cristianismo Antigo. Nossa, então a história tá, né? É. Desde que ela E eu vou nasceu. te falar uma coisa, os professores que eu tive são homens de um outro nível de conhecimento. São homens que davam aula aqui essa semana na UNB, semana que vem na Califórnia, depois em Tóquio, depois, sabe, Bem, de um né? nível diferenciado. Conheciam a Bíblia, às vezes abriam a Bíblia em latim medieval, em alemão, em copta,
mas não conhecia o Deus que eu conheço. Verdade, não adianta, né? Só ler a Bíblia. Me ensinaram o conhecimento, Sim. a fé do meu relacionamento de joelho. Verdade. Né? São coisas que a gente precisa distinguir. Diferentes. Então, o meu curso de História do Cristianismo Antigo me ajudou muito, né? Sim. E o Senhor me deu uma ordem para fazer uma live toda quarta-feira. E eu faço Esse é no Instagram. no Instagram, só que não é no meu Instagram, no Instagram da Nage. Vou colocar aqui nas redes sociais. Então, não precisa se coloca. preocupar aqui na legenda. Pode A colocar. divulgação desse Instagram. Inclusive hoje à noite. É hoje, né? É algo especial que Deus quer falar conosco. E aí é toda quarta. Toda quarta-feira, às Sim. 21 horas. O primeiro foi no dia 14 de abril de 2021 e desde então eu acho que Não duas parou. quarta-feiras Sim. eu faltei porque eu estava viajando E todas são no Instagram. Todas são no Instagram. Instagram. Eu não consegui multiplicar ainda para que fosse... Para as outras plataformas. Para as outras plataformas. Ainda estou aprendendo. Sim. Eu ainda tenho problema com mídia social. Aí eu pego essas meninas da igreja, né? E te ajuda. Aí eu falo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Qual o botão que aperta? Porque se eu apertar no botão, eu Apaga tudo. Eu só acerto o botão errado. Sou dessas. Mas enfim. Mas mesmo assim, desde 2021 a senhora está online. É verdade. Olha, o que o Senhor mandar fazer, eu faço. Cumprirei, né? Cumprirei. E eu não sou daquelas que param sem o Senhor mandar, não. É só para. Se o Senhor mandar parar, para. Me perguntaram, né? Quanto tempo vai ter a temporada dos joelhos? Aí eu falei, não sei. O plano é dele. Eu falei, o plano é dele. Eu vou responder agora, o plano é dele. plano é Eu dele. só iniciei. Pois é. Terminar. Mas essa é a questão. Essa de ser obediente, a sabe? obediência. E está na né? dispensação do Espírito Santo. É porque o Senhor dá uma tarefa e a gente vai. Porque tem hora que ele fala, não, Régia, agora eu quero. Não, Fernanda, agora eu quero você em outro projeto. Não, Fernanda, agora... Sim. Pronto, o plano é né? dele. O plano é dele. E louvado seja o nome dele por isso. Eu quero começar agradecendo a sua presença e olha, de falar para você. Eu tinha uma vida perdida. Não tinha mais chance para mim. O que havia na minha frente era enfermidade, miséria, morte e inferno. Mas o Senhor me resgatou. Não porque eu quisesse, mas porque Ele é bom e misericordioso. Então o Senhor me resgatou, me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho aprendido a obedecer. Eu era uma pessoa extremamente rebelde, extremamente dona de si, sabe? Achava que eu tinha autoridade para fazer e desfazer. E não é verdade. Sabe, você, homem e mulher de Deus que está ouvindo, pare para ouvir o que Deus quer falar com você. Porque Ele diz em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem algo poderoso para a nossa vida. E foi assim que Ele fez comigo, com meus filhos, e tem feito com toda a minha descendência. Sabe, e hoje eu sou pastora na igreja, meus filhos são homens do altar, em nome de Jesus, até a vinda dele. E o que eu quero dizer é só obedecer, ouvir a voz do Senhor, entregar na mão dele, fazer aquilo que ele tem pedido para fazer, porque ninguém é cristão à toa. O Senhor não desperdiça tempo com nada, nem com ninguém. Nenhum talento que Deus deu para a gente é para desperdiçar. Então tem algo poderoso que o Senhor vai fazer na sua vida e através da sua vida. Através disso que Ele tem feito. Amém? Então hoje eu e meus filhos, para a glória do nome do Senhor, estamos aqui na obra, fazendo o que o Senhor manda. E esse é o propósito da igreja do Senhor, dos filhos de Deus. É obedecer, fazer a vontade de Deus na terra. Amém? Quero lhe abençoar mesmo, não sei como é que está o seu coração nesse momento, mas que o Senhor te visite poderosamente, sabe, que você seja renovado nesse momento, que essa palavra possa ter sido renovadora para você, revigoradora, que você realmente se sinta amada, acolhida e saiba, deixa eu te falar aqui uma coisa, estamos em obra. Eu errei ontem, levanta hoje. A palavra de Deus diz que a boa obra que Ele começou. Então Ele começou uma boa obra em nós, mas nós ainda não estamos com o corpo glorificado. É possível que aconteça coisas ruins na nossa vida, sim. Mas olha, ao Espírito Santo de Deus, que Ele te levante nesse momento, que Ele te segure firme na sua mão,
que Ele te traga uma alegria indizível ao seu coração. Sabe a paz que excede todo entendimento que está escrito na Bíblia? Que você seja visitado tremendamente por ela. Em nome de Jesus. Porque olha, o plano é dele, mas é o melhor plano para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Um beijo, muito obrigado. Até mais tarde. Fiquem na paz.